Tá gravando? Tá gravando. Ah, ok. Então vamos lá. Olá, eu sou o Carlos Henrique Silva de Castro, hoje professor na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM. Desde criança eu sempre fui um apaixonado pelas telas em geral, talvez pelo fato também que eu não tinha muito acesso a elas, então era um objeto de desejo quando criança. Quando eu entrei na faculdade, no ano 2000, educação à distância, essa coisa toda era muito incipiente, né? Até a internet comercial mesmo ainda era incipiente, apesar de que já era uma realidade, né? Desde os meados da década de 90. E eu comecei a ter experiências no curso de letras aqui na UFMG mesmo, aqui na FALE, com alguma disciplina à distância, quando ainda nem existia as plataformas virtuais de aprendizagem, né? Como nós temos hoje. Várias e tal. Eu achava muito interessante a maneira como a Carla Coscarelli na época conseguia conduzir disciplina online por meio de grupos de e-mail e tal. E na verdade as pessoas que foram me inspirando foram essas pessoas que eu fui conseguindo dialogar com coisas que eu gostava, que eu achava interessante, né? Que foi assim que eu fui cair na pós-graduação. Com essa curiosidade por essa questão do online, também tinha a questão do material didático, que foi uma coisa que sempre me encantou muito, né? Aí na especialização eu fui fazer primeiramente uma especialização em projetos editoriais, e eram projetos editoriais impressos também, mas um foco muito no multimídia. E daí eu não queria mais sair da área, então depois que eu fui para pós-graduação, na época era uma especialização. Fui fazer uma outra especialização em AD, da onde surgiu então meu problema de pesquisa, que eu levei para mestrado, que tinha a ver com comunidades virtuais de aprendizagem. Depois disso eu comecei a trabalhar com comunidades virtuais, pessoas em geral, a questão da interação, relações sociais. Então eu fui misturando tudo isso e também trouxe esse livrinho aí que é fruto do meu doutorado lá de 2015, mas a gente lançou um livro agora, porque o grupo Texto Livre, que é corpus aqui do meu trabalho, está lançando a coleção e esse aqui é o número 2. Bem, eu acho que na linguagem de tecnologia o maior desafio é a questão, tudo muda sempre, né? As pesquisas são extremamente novas, nesses últimos anos, especialmente nos últimos 20 e poucos anos. As tecnologias, os meios, os suportes têm mudado, isso faz com que também a leitura em si mude, a escrita também mude, né? O maior desafio é ter sempre uma bibliografia atualizada. Tudo envelhece muito cedo, né? A pesquisa que se faz hoje em 2020 pode estar desatualizada em 2025, o que pode ser visto também não como uma dificuldade, mas como uma oportunidade também, né? E muito necessária pesquisa na área, né? Sobretudo por questões de leitura que bate nas questões políticas, bate no nosso dia a dia, né? Na nossa realidade em si. Se a gente muda a realidade dos suportes, o acesso aos textos, e com isso a gente tem novos e múltiplos letramentos, né, ou novas formas de textos que evidentemente vão impactar diretamente na forma de se entender esses textos, nas formas de leitura. Então o maior desafio é ter sempre uma bibliografia atualizada. Um professor que não lê, não tem como ele ensinar as pessoas a lerem, não tem como ele motivar as pessoas a lerem. E eu falo não duvidando que os professores leiam, que os professores leem e estudam sempre, né? Mas agora a gente está realmente vivendo esse fenômeno das mudanças constantes. Então, dentro do seu contexto, utilizar também as tecnologias digitais que têm ao seu alcance em atividades que sejam, sobretudo, né, contextualizadas, que sejam significativas. Não há de se inventar a roda. Por exemplo, o mural, jornal mural de escola. Em épocas de novas tecnologias, a gente pode ter um processo editorial na produção do jornal mural, com notícias que os alunos tragam das suas comunidades, do seu meio mesmo, da própria escola, criado ao jornal mural lá, pregado na parede, como tradicionalmente se faz. Pode ter uma página no Facebook, pode ter, por um acaso, podcast dessas notícias, né, que esses alunos trazem, que é uma prática super contextualizada, né? Dá para fazer uma versão com novas tecnologias e com aquilo que os alunos têm na sala de aula, aquilo que eles têm em mãos, né? Como, por exemplo, o seu próprio celular, né?